Sei que esta negra está morta, exclamou ele, e o filho acha-se aqui. Tudo isto teve a bondade de comunicar-me ontem. Esta negra, continuou, olhando fixamente para o cadáver. Esta negra era alguma coisa monomaníaca. De tudo tinha medo. Andava sempre foragida, nisto consumiu a existência. Morreu. Não lamento esta perda. Já para nada prestava. O Antônio, meu feitor, que é um excelente e zeloso servidor, é que se cansava em procurá-la. Porém, minha senhora, este negro, designava o pobre Gabriel, com este negro a coisa muda de figura. Minha querida senhora, este negro está fugido. Espero mo entregará, pois sou seu legítimo senhor e quero corrigi-lo. Bem-vindos a mais um aulão com Guizão, dessa vez para a gente poder falar sobre o conto de Maria Firmina dos Reis, chamado A Escrava. Conto, perdão, da segunda etapa do PAES UNB, do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos, e aqui a gente vai fazer uma breve análise para a gente poder trabalhar os principais pontos desse conto, que é extremamente relevante para a gente poder pensar esse processo de formação cultural literária aqui no Brasil a partir do chamado romantismo literário. E para a gente poder começar, trouxe aí, como vocês costumam ver, quem já conhece o canal, um resuminho dos principais pontos, um formato aí mais de resumo das nossas análises. E se você quiser saber mais, convido a estar presente na minha sala de aula. É um conto abolicionista, A Escrava, né? Ele foi publicado na revista Maranhense em 1887. Muito relevante essa data, porque é um ano antes da escrita, da assinatura da Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil, após uma série aí de tentativas e pressões para que a abolição finalmente fosse decretada. Então esse conto ele é considerado um conto abolicionista da prosa romântica brasileira. E Maria Firmina dos Reis, também considerada a primeira mulher escritora de literatura no Brasil, era, como ela mesma dizia, descendente de pessoas que foram escravizadas. Ela também nasceu no Maranhão, assim como Gonçalves Dias, e vai aí ter toda uma vida e obra direcionada aí à busca da defesa do fim da escravidão, em defesa da reumanização desse povo que foi aí totalmente subordinado a esse sistema degradante que foi a escravidão. Então o conteúdo ele se direciona a uma senhora abolicionista que vai narrar uma história, um relato pessoal que ela teve para um grupo de senhores, de pessoas da alta classe da sociedade em defesa do fim da escravidão. Então ela vai aí dizer por que a escravidão é e sempre foi um mal, de acordo com as próprias palavras de Maria Firmina dos Reis dentro do conto. E para isso ela conta uma história que compõe quase que todo o processo de escrita desse conto. Então vale a pena considerar que, mesmo o narrador sendo observador, começando dizendo, né, que estavam todos esses senhores num salão e que caiu o assunto sobre o elemento servil, nós temos aí uma personagem que vira narradora. E posteriormente você vai ver, né, ela vai contar a fuga de uma escrava que ela presenciou, ajudou, contribuiu, né, para sua fuga posteriormente. E você vai ver também que essa escrava fugida tem uma história que vai ser narrada por essa personagem, essa mesma escrava fugida. Então a gente pode pensar aí em três histórias paralelas, em três enredos, né, que acontecem como se fosse um dentro do outro. O enredo do próprio conto, narrado em terceira pessoa, essa história que vai tomar a maior parte do conto, que é a história da senhora abolicionista. Então temos uma personagem narradora e posteriormente a história aí da escrava fugida que vai narrar como que ela virou uma pessoa escravizada, quem era seu senhor e depois como que seus filhos gêmeos de 8 anos vão ser aí
traficados por um cara do Rio de Janeiro. É um conto muito pesado, muito forte, muito denso. Até mesmo para passar aí pela visão do romantismo esses horrores, né, de como que eles tratavam pessoas que eram mãe, filho, né, irmãos, tinham família, tinham história. Então realmente é um conto para a gente poder refletir e se sensibilizar, como Maria Firmina dos Reis consegue fazer com a gente muito bem. E esse formato muito condizente com a prosa narrativa, né, é a partir de uma estrutura linear. Apesar da gente ter esse enredo dentro do outro, nós conseguimos perceber que os fatos eles acontecem de modo cronológico, então o tempo é cronológico. Eu tenho uma evidência aí rara do tempo psicológico, né? Quando a sensação dos personagens se sobrepõe à própria passagem do tempo. É muito raro isso acontecer. E os personagens também, como é típico da prosa romântica, vamos encontrar aí personagens planos, personagens que não variam de personalidade, de humor, não mudam de figura, não representam, né, figuras, personas humanas complexas, como a gente vai encontrar no realismo daqui a pouco. Justamente porque estamos formando um público leitor. Então, as estruturas narrativas, o conto ele foi publicado na Revista Maranhense, mas geralmente os romances da prosa romântica vão ser publicados em folhetim. Então, vão ter uma estrutura mais simples, né, que tenta entreter cada vez mais esse público em formação, sem fazer com que eles se sintam um pouco cansados. Então, a leitura tem que fluir, a leitura tem que gerar identificação. Então, é interessante como ele coloca a senhora abolicionista como a própria heroína. Então é ela que vai ser a responsável por salvar, pelo menos por um instante, essa velha, essa idosa escravizada a fugir e posteriormente o seu filho Gabriel que chega para procurá-la. E para a gente poder falar sobre esse enredo mais especificamente, trouxe aqui para vocês, como de costume, 3 trechos em que vamos ler. Esse primeiro já corresponde ao início do conto. Então ele começa situando, né, no espaço o enredo que vai ser elaborado. Em um salão onde se achavam reunidas muitas pessoas distintas e bem colocadas na sociedade, depois de versar a conversação sobre diversos assuntos mais ou menos interessantes, recaiu sobre o elemento servil. Aqui a gente encontra um eufemismo para a escravidão. Então, esses senhores, essas pessoas distintas, vão começar a conversar sobre a temática da escravidão, e é quando essa senhora abolicionista ela decide narrar essa sua história, né, como defesa da abolição e por que a escravidão deve acabar. Ela diz que a escravidão ainda existir no século XIX é um absurdo. Então, em pleno século XIX, ainda ter alguém que escraviza o seu irmão é inadmissível e chega a ser hipócrita. Você pensar que quem defende a escravidão, os escravocratas na época, eram conservadores, eram pessoas cristãs, que defendiam a moral cristã. Então não casa a ideia de que somos todos irmãos perante Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho ali a minha mercadoria, que é a carne humana, que é o corpo humano, o corpo escravizado do africano. Beleza? Então ela já quebra aqui com esse discurso logo de cara. E quebrando com esse discurso, ela entra na história da escrava fugida. E o mais interessante é que, no trecho 2, você vai ver que ela começa dizendo que estava na natureza, numa natureza que era uma natureza melancólica, assim como ela tinha ali seus sentimentos ligados a uma certa melancolia que ela não sabia o porquê, que ela tinha vontade de chorar até. Então, segundo o trecho, ele diz: eu cismava embevecida, aqui já é a história da senhora abolicionista, na beleza natural das alterosas palmeiras, uma beleza brasileira, né? Que se curvavam gemebundas ao sopro do vento que gemia na costa. Então, essa personificação de uma natureza que geme, de um vento que
reproduz um som triste na costa, gemer na costa, né? Faz essa referência. E o sol, dardejando seus raios multicores, pendia para o ocaso em rápida carreira. Não sei que sensações desconhecidas me agitavam, não sei, mas sentia-me com disposições para o pranto. Olha como o ilogismo, né, a ausência de lógica, perpassa as narrativas românticas. Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo. Não sei o motivo, não sei de onde vem, eu só sinto. Isso é bem romântico, o sentimento, a emoção, a irracionalidade acima da própria racionalidade. E ela vai justificar logo em seguida, quando ela fala, de repente, uns gritos lastimosos de lástima, uns soluços angustiados feriram-me os ouvidos, e uma mulher correndo e em completo desalinho passou por diante de mim, e como uma sombra desapareceu. A gente vai perceber depois que é a escrava fugida que está fugindo, a chamada Joana, posteriormente. E a própria Maria Firmina coloca como mulher, os personagens vão surgindo nesse tom misterioso, justamente para prender a atenção do leitor, justamente para fazer com que o leitor se interesse em continuar a leitura. E é muito interessante que ela faz isso recorrentemente a cada apresentação dos personagens. No terceiro trecho que eu trouxe, eu quis evidenciar um outro ponto típico da prosa da Maria Firmina, que é a valorização dos personagens africanos. Então, como as pessoas africanas foram submetidas a esse processo de escravidão aqui no Brasil, aqui no Novo Mundo, no século ali, como a gente sabe, né, desde os 16, a chegada dos portugueses no Brasil, depois de tentarem escravizar os indígenas, até ali o presente contemporâneo da escritora, que é o século XIX, nós temos aqui a valorização dos escravizados personagens da escritora. Ela tem uma sensibilidade maior e o interessante é que ela fala sobre isso bem antes de Castro Alves, por exemplo, o grande poeta dos escravos. Então é bacana levantar, dar luz à obra de Maria Firmina dos Reis, porque ela traz aí uma espécie de reumanização desses escravizados que foram constantemente desumanizados nesse processo. E ela faz isso por meio da literatura, o que é um grande potencial, né, da arte. É uma das grandes características da arte, relembrar o homem de que é homem. Beleza? Então se diz assim, depois que o capataz tenta capturar essa escrava fugida, a senhora abolicionista tenta despistá-lo, chega o filho da escrava fugida chamado Gabriel, e é justamente esse momento que ela diz, quem é essa pessoa, né? De onde que vem? Não sei quem é, parece, né, muito machucado, tá quase nu, mas sua fisionomia me gera interesse, né? E tem algo aqui interessante nessa pessoa. E aí ela dá a luz a esse personagem escravizado que corresponde ao filho, Gabriel, da Joana, a escrava fugida. Ele diz, era quase uma ofensa ao pudor fixar a vista sobre aquele infeliz, cujo corpo seminu mostrava-se coberto de recentes cicatrizes. Entretanto, sua fisionomia era franca e agradável. O rosto negro e descarnado, suposto seu juvenil aspecto aljofarado de copioso suor, seus membros alquebrados de cansaço, seus olhos rasgados, ora lânguidos pela comoção de angústia que se lhe pintava na fronte, ora deferindo luz errante e trêmula, agitada e incerta, traduzindo a excitação e o terror, tinham um quê de altamente interessante. No fundo do coração daquele pobre rapaz devia haver rasgos de amor e generosidade. Olha que fantástico, né? Ela vai nomeá-lo como Gabriel depois, mas ela já traz sentimentos de amor, de generosidade. Isso torna a sua figura interessante. E dizer que é interessante, ela fala em vários momentos, né? Ela repete essa expressão. Ele é muito interessante, me gera um interesse. Tinha uma fisionomia franca e agradável, justamente para valorizar a representação desses personagens. E aí depois
Gabriel vai explicar para essa senhora que a sua mãe estava louca depois que seus irmãos Carlos e Urbano foram sequestrados, foram traficados. E a partir daí ela realmente começou a buscar mais fugas dentro do território ali do grande senhor chamado Senhor Tavares, do Cajuí. Então, todo o conto, ele gira em torno dessa fuga, né? Tem como elemento central, como conflito principal e único de um conto, a fuga da escrava fugida e, posteriormente, a fuga do seu filho, Gabriel. E depois de ela quase morrer, ter ataques convulsivos, ela vai se lembrar da sua história, relembrar o fato que a deixou louca, que foi o tráfico dos seus filhos, e por esse motivo vai falecer, vai vir a falecer. Mas Gabriel ainda estava lá, na casa da senhora abolicionista. Foi quando o seu capataz, que depois vai ser chamado de Antônio, vai descobrir que ele estava lá. Sua senhora abolicionista, vai dizer que não vai acontecer nada com Gabriel. Ela tem uma postura, né, muito de heroína, muito de sem medo, muito de ela vai salvar aqueles que estão dependendo dela naquele momento, que no caso é Gabriel, e vai enfrentar inclusive o próprio senhor de escravos, o senhor Tavares. No dia seguinte, óbvio, ele vai até a casa da senhora abolicionista, o que corresponde à leitura do conto que eu fiz no início desse vídeo, que é justamente o momento de clímax principal da obra. Quando Tavares chega, diz: não, eu sei que a escrava morreu, ela não servia mais para nada mesmo, então eu vim aqui buscar Gabriel. Esse sim é jovem, pode trabalhar, e eu vou corrigi-lo, vou dar o que ele merece por ter fugido. É quando a senhora abolicionista mostra, né, vários papéis assinados para o Tavares e chega a seu clímax, o momento em que, de fato, muda o curso de toda a narrativa. E logo depois vem um desfecho. Não vou contar o clímax. Se quiser, acho que vale a pena a leitura do conto. Só tem aí em torno de 6, 7 páginas. Então é fácil aí para incentivar a leitura da galera, ainda mais nesse contexto em que a gente está lendo pouco, não é mesmo? Vamos direto para o treinamento. No conto A Escrava, Maria Firmina, apesar de colocar uma senhora da alta sociedade como heroína, ocorre um tratamento especial com os personagens escravizados, ou com as personagens escravizadas, né? Os quais são humanizados por meio dos nomes que recebem e dos sentimentos que expressam. Certo ou errado? Essa fica fácil, né? A gente acabou de comentar ao longo da nossa análise que essa resposta, essa afirmativa, ela é correta. De fato, né, o nome do conto é A Escrava. Existe um enfoque nesses personagens. A escrava fugida, chamada Joana, né? Poderia se chamar Joana? Poderia, mas aí perderia esse caráter abolicionista, né, de crítica romântica à escravidão logo de cara. Então a escrava seria mais impactante mesmo. Então tá certinho esse item. Segundo, certo ou errado? A natureza é personificada no conto A Escrava, de Maria Firmina dos Reis, como reflexo das emoções dos personagens, o que torna o elemento natural símbolo de exaltação da nação. Ele fala, né, no conto, que a natureza ela é gemebunda, de alterosas palmeiras, a referência ao Cajuí mesmo, do próprio Tavares, faz essa referência à natureza, ao ambiente natural, a região ali, né, do Maranhão. Mas por que que esse item ele está errado? Porque relacionar a natureza às emoções dos personagens não corresponde à exaltação da nação. Pelo contrário, a natureza estava triste. A senhora abolicionista tinha predisposição ao pranto. Queria chorar. Então, em vez de exaltar a tristeza da natureza, que corresponde à tristeza irracional, previamente irracional dessa personagem que vai se tornar narradora, na verdade evidenciam aí, problematizam e lamentam o fato que vai acontecer posteriormente, que é justamente a fuga dessa escrava, o desespero dela, né, de ser encontrada depois numa moita, quase que desmaiada, tendo um ataque convulsivo ao ser tentada
ao tentá-la acordar e posteriormente a sua morte, né? Então isso tudo é muito triste, e até mesmo os próprios negros que acompanharam Antônio Capataz na busca, na capturação de Gabriel, ao verem a escrava morta, abaixam a cabeça, sentem, né? Aquela condição de que, pô, eu também passei por isso, sei como é que funciona, sei o tão degradante que é, então eu me compadeço dessa situação também. Até o capataz, né, tem um acesso ali de emoção de homem, mas precisa voltar ao seu papel social. Então é muito interessante, né? Essa idealização da natureza não é para exaltar a nação, é para lamentar ainda a existência da escravidão. E apesar de não se enquadrar em nenhuma classificação tradicional da prosa romântica, o conto A Escrava de Maria Firmina dos Reis, por apresentar certa especificidade geográfica, poderia ser classificada como prosa. Fica fácil, né? Se a gente lembra da classificação tradicional da prosa romântica, nós temos a urbana, regionalista, indianista e histórica. E pensando em especificidade geográfica, a única classificação que caberia aqui seria a regionalista, uma vez que, mesmo que o foco não seja representar a natureza específica do Maranhão, o que caracteriza, né, uma prosa regionalista, apresentar o Brasil aos brasileiros, eu tenho ali referências a uma natureza específica, de frondosas palmeiras, do Cajuí, a referência aí ao próprio local onde o Tavares mora, e várias outras representações e descrições do ambiente natural me permitem um certo contato com a prosa regionalista, tá? Poderíamos pensar que a questão da escravidão me ligaria a uma prosa histórica, mas a prosa histórica romântica ela acaba retomando de modo idealista certos momentos históricos do Brasil, né, que compõem a história do Brasil, como a Guerra dos Mascates, do José de Alencar, por exemplo, né, e outros tipos de prosa, de romances históricos. É isso, espero que vocês tenham gostado da nossa análise e até a próxima análise aqui no aulão com Guizão.